Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenha um bom susto. Trabalhar na saúde pública te ensina a ignorar muita coisa. Você aprende a ignorar o cansaço, a fome e o choro constante na sala de espera. Mas a regra número 1 do plantão noturno em uma unidade de pronto atendimento, UPA, é: você nunca ignora o silêncio. Quando uma UPA fica silenciosa demais de madrugada, é porque algo está muito errado. Meu nome é Aline. Fui enfermeira-chefe do acolhimento e classificação de risco em uma UPA de grande porte na região metropolitana por 6 anos. O que me fez pedir transferência para um posto de saúde diurno aconteceu em um plantão chuvoso de terça-feira, por volta das 3h40 da manhã. Na nossa unidade, a sala amarela era o setor de observação. Ficavam ali os pacientes que precisavam de medicação contínua ou aguardavam transferência para um hospital maior. É uma sala comprida, com 6 maçãs separadas por cortinas de lona azul, iluminada por luzes fluorescentes frias que zumbem o tempo todo. Naquela noite, a sala estava quase vazia. Tínhamos apenas 2 pacientes nos leitos 1 e 2, ambos dormindo à base de sedativos. O leito 4 estava vazio. Eu sabia disso com absoluta certeza porque, às 23h30 da mesma noite, eu mesma havia feito o preparo do corpo do senhor que ocupava aquela maca. Ele havia sofrido uma parada cardíaca súbita. O corpo já estava no necrotério do subsolo, aguardando a funerária. Eu estava no posto de enfermagem, preenchendo prontuários, quando a técnica de enfermagem, recém-formada e pálida, veio até mim. Aline, o paciente do leito 4 tá chorando muito. Ele tá arrancando o acesso. Parei com a caneta no ar. Olhei para ela, achando que era uma brincadeira de mau gosto. O leito 4 está vazio, Mariana. O paciente foi a óbito antes da meia-noite. A equipe da limpeza já higienizou a maca. Mariana engoliu em seco, os olhos cheios de lágrimas. Eu juro por Deus. A cortina tá fechada e tem alguém lá dentro chorando e pedindo ar. Levantei da cadeira. O corredor que ligava o posto à sala amarela parecia mais longo do que o normal. O cheiro de clorexidina, éter e café velho empestava o ar, mas, conforme eu me aproximava da sala, um odor completamente diferente começou a subir. Era um cheiro de terra molhada e cânfora. O cheiro exato da sala do necrotério. Entrei na sala amarela. Os pacientes dos leitos 1 e 2 continuavam apagados. O monitor cardíaco deles bipava num ritmo lento e constante. Bip, bip, bip. Mas a cortina do leito 4, que eu mesma havia deixado escancarada após a limpeza, estava completamente fechada. A luz exatamente em cima daquele leito começou a piscar. O ar-condicionado pareceu congelar a sala inteira de uma vez só. Meus braços arrepiavam sob o jaleco. E então, eu ouvi. Era uma respiração molhada, engasgada, seguida de um choro baixo e rascante. Parecia o som de alguém com os pulmões cheios de líquido tentando desesperadamente puxar o ar. Arg, HHH. Caminhei devagar até a cortina. Minhas solas de borracha rangiam no linóleo do chão. O protocolo diz que você entra e atende. O instinto humano grita para você correr. Senhor, precisa de ajuda? Perguntei, com a voz embargada. O choro parou instantaneamente. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que fez meus tímpanos doerem. Notei algo no chão. Por baixo da fresta da cortina azul, no piso claro, 2 pernas finas e pálidas balançavam na beirada da maca. A pele era de um tom amarelo cera, cheia de manchas arroxeadas de lividez cadavérica. E o dedão do pé direito tinha uma etiqueta de identificação de óbito amarrada com um barbante. A mesma etiqueta que eu havia preenchido e amarrado horas antes no subsolo. Agarrei o tecido da cortina com a mão trêmula e puxei de uma vez. O leito 4 estava vazio. A maca estava perfeitamente forrada com lençóis brancos e limpos. Não havia ninguém sentado ali. Deixei a respiração escapar em um suspiro de alívio e confusão. Achei que o cansaço extremo finalmente havia me feito ter alucinações.
Virei as costas para sair do box. Foi quando o monitor cardíaco do leito 4, que estava desligado da tomada e com a tela apagada, emitiu um bip único e ensurdecedor. Bê! O som contínuo de uma linha reta. De um coração parado. Congelei no lugar. Senti uma mão pesada, úmida e absurdamente gelada pousar no meu ombro esquerdo por trás do jaleco. Uma respiração gelada bateu na minha nuca, e uma voz rouca e sem fôlego sussurrou bem perto do meu ouvido. O tubo tá machucando. Tira o tubo. Eu gritei. Gritei com toda a força dos meus pulmões, me desvencilhei do toque invisível e corri para fora da sala, esbarrando na Mariana e derrubando a bandeja de medicações no corredor. Não voltei para a sala amarela naquela noite. O médico plantonista foi checar e encontrou a sala vazia, mas o lençol da maca do leito 4 estava completamente amassado no formato de um corpo humano, e a temperatura dentro daquele box estava tão baixa que o visor do monitor cardíaco desligado havia trincado de fora a fora. O necrotério confirmou. O corpo do paciente continuava lá embaixo, trancado na gaveta refrigerada. Mas na enfermagem, a gente sabe que, às vezes, o corpo desce, mas o desespero do paciente se recusa a sair da maca. Eu sou o Rodrigo, enfermeiro de 34 anos, e até hoje, quando passo em frente à UPA 24 horas do bairro Canto do Forte, em Praia Grande, meu estômago aperta. Escrevo isso porque preciso tirar isso de dentro de mim. Se você estiver lendo de noite, sozinho, talvez entenda o que eu senti. Era 3 de julho de 2024, uma quarta-feira. Chuva torrencial desde as 22 horas. O tipo de chuva que parece que o céu está rasgando. Eu estava no plantão da noite, só eu e a Drá. Laura no atendimento, o segurança Valdir cochilando na guarita e auxiliar de limpeza, a dona Neuza, arrastando o pano no corredor. A UPA estava calma demais para uma cidade como Praia Grande. Só 6 pacientes na sala de espera. Uma senhora com pressão alta, um adolescente com corte no dedo, 2 bêbados e uma mãe com um filho febril. Eu estava na sala de medicação, preparando o soro, quando a porta automática abriu sozinha. Ninguém entrou. O sensor devia estar molhado, pensei. Mas o ar mudou. Ficou frio. Um frio úmido, como se alguém tivesse aberto a geladeira e deixado a porta escancarada. Olhei para o termômetro digital na parede, 24 graus Celsius. Normal. Mesmo assim, senti os pelos do braço arrepiarem. Às 2h17 da manhã chegou ele. Um homem de uns 50 anos, camisa xadrez molhada, cabelo colado na testa. Não tinha acompanhante. Não tinha RG. Só um cartão do SUS amassado com o nome Carlos Alberto Mendes. Eu anotei. Pressão 9/6, saturação 88%, temperatura 35,8 graus Celsius. Ele tremia, mas não de frio. Os olhos estavam vazios, como se olhasse através de mim. Doutor, eu tô sentindo que meu coração tá saindo do peito, murmurou ele. A voz era rouca, como se tivesse fumado 3 maços por dia a vida inteira. Adrá. Laura pediu ECG. Eu levei o aparelho para a sala 3. Enquanto colava os eletrodos, ele segurou meu pulso. A mão dele estava gelada. Gelada demais. Você já viu alguém morrer aqui, né? Perguntou, olhando fixo para mim. Eu hesitei. Todo enfermeiro já viu. Mas não respondi. Ele sorriu de lado. Eu também. 3 vezes. A última fui eu. O ECG saiu normal. Ritmo sinusal. Nada. Laura mandou soro e dipirona. Eu saí da sala sentindo um peso no peito. Voltei para o posto e vi que o nome dele não estava mais na tela do sistema. Sumiu. Chamei a atendente da triagem. Ela jurou que tinha cadastrado. O cartão do SUS que eu tinha guardado no bolso estava em branco. Só um retângulo branco. Foi aí que o barulho começou. Um choro de criança. Baixinho. Vindo do corredor dos banheiros. Dona Neuza parou de passar pano e olhou para mim, olhos arregalados. Você ouviu, né, filho? Eu ouvi. Fui até lá.
O banheiro feminino estava trancado por dentro. Bati. Silêncio. O choro parou. Quando voltei, a dona Neuza estava branca. É a menina da 2019, sussurrou. Morreu aqui esperando vaga no hospital. Leucemia. A mãe saiu para fumar e quando voltou, a criança estava azul na cadeira. Desde então aparece quando chove forte. Eu ri nervoso. Coisa de velha. Mas o choro voltou. Agora mais perto. Vinha da sala de espera. Olhei para os pacientes. A senhora de pressão alta estava dormindo. O adolescente mexia no celular. Os bêbados roncavam. Só a mãe com o filho febril estava acordada, olhando para o nada. O menino de uns 7 anos, no colo dela, tinha os olhos abertos. Mas não piscava. Eu me aproximei. A mãe não reagiu. Toquei o braço dela. Gelado. Senhora, tudo bem? Ela virou o rosto devagar. Os olhos dela eram iguais aos do homem da sala 3. Vazios. Ele tá esperando a vez dele, disse ela, com voz de quem já não dorme há anos. Todos nós estamos. O menino sorriu. Um sorriso que não era de criança. Os dentes pareciam velhos. Voltei correndo para o posto. Adrá. Laura tinha sumido. A porta da sala 3 estava aberta. Entrei. A maca estava vazia. Os eletrodos ainda presos, balançando no ar como se alguém tivesse se levantado de repente. No lençol, uma mancha úmida. Não era suor. Era a água da chuva. E um cheiro de terra molhada misturado com desinfetante velho. O monitor cardíaco começou a apitar sozinho. Ritmo sinusal, depois bradicardia, depois linha reta. Bi. Corri para o corredor. As luzes fluorescentes piscavam em sequência, como se alguém estivesse correndo e ligando e desligando os interruptores. Valdir, o segurança, estava em pé no meio do corredor, de costas para mim. Tremia. Valdir, ele virou. O rosto dele não era o dele. Era o do homem da sala 3. Mesma camisa xadrez. Mesma expressão vazia. A vaga nunca chega, Rodrigo, disse ele, com a voz do Valdir, mas mais grave. A gente fica aqui. Sempre. Você também vai ficar. Eu recuei. Bati as costas na parede. Senti algo frio tocar minha nuca. Virei. Era a menina. Uns 7 anos, camisola hospitalar branca suja de sangue antigo, cabelo molhado colado no rosto. Ela estendeu a mão pequena. As unhas estavam roxas. Tio, eu tô doente. Me leva pra casa. O choro dela era o mesmo que eu tinha ouvido no banheiro. Mas agora estava dentro da minha cabeça. Eu corri para a porta de saída. A porta automática não abriu. Bati. Bati com força. Do lado de fora, a chuva caía, mas parecia que o mundo tinha parado. Os carros na Avenida Castelo Branco estavam parados, faróis acesos, mas sem movimento. Olhei para trás. Todos os pacientes da sala de espera estavam em pé agora. 6 pessoas. 6 pares de olhos vazios. A mãe segurava o menino que não piscava. O homem da sala 3 estava no fundo, sorrindo. E atrás deles, no escuro do corredor, mais silhuetas. Muitos. Pacientes que eu nunca tinha visto. Alguns com marcas de bala. Outros com tubos ainda enfiados na garganta. Todos esperando. A menina segurou minha mão. A pele dela era de borracha fria. Agora é sua vez de esperar, tio. O relógio da parede marcou 3h33. Exatamente. E parou. Eu não sei como saí. Só lembro que gritei. Um grito que rasgou minha garganta. Quando abri os olhos, estava sentado na calçada do lado de fora, debaixo da marquise. A chuva tinha parado. O céu estava limpo. Eram 6h12 da manhã. A UPA estava normal. Luzes acesas. Valdir tomando café na guarita como se nada tivesse acontecido.
Dona Neuza varrendo o corredor. Adrá. Laura preenchendo prontuários. Ninguém lembrava de nada. Nem do homem da sala 3. Nem da mãe e do filho. Nem do choro. Mas no meu bolso, tinha um cartão do SUS. Em branco. Só que agora tinha um nome escrito em letra tremida, como se uma criança tivesse escrito com lápis. Rodrigo Silva. E embaixo, em letra de adulto. Esperando a vez. Eu ainda trabalho lá. Mas nunca mais faço plantão sozinho. E toda vez que chove forte, eu ouço o choro. Baixinho. Vindo do banheiro feminino. Se você for à Praia Grande e precisar da UPA de Canto do Forte, reze para não ser à noite. E reze para não ser sua vez de esperar. Porque eles nunca vão embora. Eles só esperam o próximo. Meu nome é Lucas Mendes, tenho 33 anos e sou enfermeiro há 9 anos. Até hoje, quando passo perto da UPA 24 horas da Vila Isabel, no Rio de Janeiro, sinto um frio subir pela espinha. Era 12 de agosto de 2024, uma segunda-feira. Chuva fina, mas constante, aquele tipo que não para e deixa tudo cinza. O plantão da noite estava absurdamente vazio para o Rio. Só 4 pacientes na sala de espera. Um idoso com dor no peito que já tinha tomado AS, uma garota de uns 20 anos com crise de ansiedade, um motoqueiro com o braço ralado e uma mãe com um bebê de 6 meses tossindo muito. Eu estava no posto de enfermagem com Adrá. Sofia, o segurança seu Jorge cochilando na cadeira e auxiliar de limpeza, Dona Cida, passando álcool nas maçãs. Eram 2h41 da manhã quando a porta de vidro abriu sozinha. O sensor apitou, mas ninguém entrou. Só entrou um vento frio, úmido, com cheiro de terra molhada e algo mais, como remédio velho misturado com mofo. O termômetro digital marcava 22 graus Celsius. Normal. Mesmo assim, eu senti os pelos da nuca ficarem de pé. Às 2h58 chegou ela. Uma mulher de uns 45 anos, blusa branca encharcada, cabelo preto longo grudado no rosto. Sem acompanhante. Sem bolsa. Só um cartão do SUS meio rasgado com o nome Elisa Costa Silva. Eu cadastrei. Pressão 8/5, saturação 91%, temperatura 35,4 graus Celsius. Ela tremia, mas não era só frio. Os olhos pareciam buracos. Olhava para mim, mas era como se estivesse vendo outra coisa atrás de mim. Enfermeiro, meu coração tá batendo no ouvido, sussurrou ela. A voz era baixa, arranhada, como se tivesse gritado muito antes de chegar ali. Adrá. Sofia pediu ECG urgente. Eu levei o carrinho para a sala 2. Enquanto colava os eletrodos no peito dela, Elisa segurou meu antebraço. A mão dela estava gelada, molhada, como se tivesse saído de dentro da chuva há horas. Você já viu gente morrer aqui esperando vaga, né? Perguntou, sem piscar. Eu congelei. Todo mundo que trabalha em UPA já viu. Mas não respondi. Ela deu um sorriso torto, sem alegria. Eu também. 2 vezes. A última, fui eu mesma. O ECG saiu completamente normal. Ritmo sinusal perfeito. Sofia mandou soro fisiológico e dipirona. Eu saí da sala com um nó na garganta. Voltei pro posto e olhei a tela do sistema. O nome dela tinha sumido. O cadastro inteiro. Chamei a atendente da triagem pelo rádio. Ela jurou que tinha registrado 5 minutos antes. O cartão do SUS que eu guardei no bolso do jaleco estava em branco. Só um retângulo branco, sem nome, sem foto, sem nada. Foi quando o barulho começou. Um choro baixo de criança. Vindo do fundo do corredor, perto dos banheiros. Dona Cida parou o pano no chão e me olhou, os olhos já arregalados. Você escutou também, né, Lucas? Eu escutei. Fui até lá. O banheiro masculino estava trancado por dentro. Bati 2 vezes. O choro parou de repente. Quando voltei pro posto, Dona Cida estava branca como papel. É o menino da 2021, murmurou ela.
Morreu aqui na cadeira, esperando transferência para pediatria. Pneumonia. A mãe saiu para ligar pro pai e quando voltou, ele já estava roxo. Desde então, quando chove assim, ele aparece. Ninguém fala disso. Mas todo mundo que trabalha à noite sabe. Eu forcei um riso. Coisa de gente cansada. Mas o choro voltou. Agora mais perto. Vinha da sala de espera. Olhei para os pacientes. O idoso dormia. A garota de ansiedade mexia no celular. O motoqueiro roncava. Só a mãe com o bebê estava acordada, olhando pro vazio. O bebê, no colo dela, tinha os olhos abertos. Não piscava. E sorria. Um sorriso que não era de bebê. Eu me aproximei devagar. Toquei o ombro da mãe. Gelado. Senhora, o neném tá bem? Ela virou o rosto bem devagar. Os olhos dela eram iguais aos da Elisa da sala 2. Vazios. Sem vida. Ele tá esperando a vaga dele, disse ela, com uma voz que parecia vir de longe. Todos nós estamos esperando. O bebê deu um risinho. Os dentinhos pareciam antigos, como se pertencessem a alguém muito maior. Voltei correndo pro posto. Adrá. Sofia tinha desaparecido. A porta da sala 2 estava aberta. Entrei. A maca vazia. Os eletrodos balançando no ar, como se alguém tivesse se levantado rápido demais. No lençol descartável, uma poça d'água. Não era suor. Era água da chuva, com cheiro de rua molhada e desinfetante vencido. O monitor cardíaco ligou sozinho. Bip, bip, depois bradicardia lenta, depois linha reta. Bi! Corri pro corredor. As luzes fluorescentes começaram a piscar uma por uma, como se alguém estivesse andando e desligando atrás de mim. Seu Jorge, o segurança, estava parado no meio do corredor, de costas. Tremendo. Jorge. Ele virou. O rosto não era mais o dele. Era o da Elisa. Mesma blusa branca. Mesma expressão vazia. A vaga nunca chega, Lucas, disse ele, com a voz rouca dela. A gente fica aqui. Pra sempre. Você também vai ficar. Eu dei um passo para trás e bati na parede. Senti algo frio na nuca. Virei. Era o menino. Uns 4 anos, pijama hospitalar azul sujo de sangue seco, cabelo molhado grudado na testa. Ele estendeu a mãozinha. As unhas estavam roxas. Tio, eu tô doente. Me leva pra casa. Minha mãe tá demorando. O choro dele agora estava dentro da minha cabeça. Alto. Ensurdecedor. Eu corri para a porta de saída. A porta automática não abriu. Bati com força. Do lado de fora, a Avenida 28 de Setembro estava parada. Carros com faróis acesos, mas ninguém se movia. Como se o tempo tivesse congelado. Olhei para trás. Todos os pacientes estavam em pé na sala de espera. 4 pessoas. 4 pares de olhos mortos. A mãe segurava o bebê que não piscava. A Elisa estava no fundo, sorrindo. E atrás deles, no escuro do corredor, mais sombras. Muitos. Pacientes que eu nunca tinha atendido. Alguns com marcas de facada. Outros com tubos ainda na garganta. Todos esperando a vaga que nunca vinha. O menino segurou minha mão. A pele dele era fria como borracha molhada. Agora é sua vez de esperar, tio. O relógio da parede marcou 3h33. E parou. Os ponteiros congelaram. Eu não sei como saí. Só lembro de gritar até a garganta rasgar. Quando abri os olhos, estava sentado na calçada do lado de fora, debaixo da marquise. A chuva tinha parado. Eram 6h47 da manhã. O sol já estava nascendo. A UPA estava normal. Luzes acesas. Seu Jorge tomando café na guarita. Dona Cida varrendo. Adrá. Sofia preenchendo laudos como se nada tivesse acontecido. Ninguém lembrava de nada. Nem da Elisa.
nem da mãe e do bebê, nem do choro. Mas no bolso do meu jaleco tinha um cartão do SUS, em branco. Só que agora tinha um nome escrito em letra infantil, tremida. Lucas Mendes. E embaixo, em letra de adulto, esperando a vez. Eu ainda trabalho lá, mas nunca mais faço plantão sozinho. E toda vez que chove fino à noite, eu ouço o choro, baixinho, vindo do banheiro masculino. Se você precisar da UPA da Vila Isabel no Rio, reze para não ser de madrugada. E reze para não ser sua vez. Porque eles não vão embora. Eles só esperam o próximo. Quem trabalha na saúde pública sabe que a madrugada tem fases. Até a meia-noite, a UPA é um caos de crianças chorando e acidentes leves. Depois das 2 da manhã, as coisas acalmam. Mas é entre as 3 horas e as 4 horas que a fronteira entre a vida e a morte fica mais fina. Meu nome é Juliano. Sou técnico de radiologia e trabalhei por 4 anos no turno da noite em uma UPA de grande porte em Mauá, na Grande São Paulo. A sala de raio-x é o lugar mais isolado de qualquer hospital. As paredes e a porta são forradas com chumbo para barrar a radiação. Quando você fecha aquela porta pesada, o som do mundo exterior desaparece completamente. Você fica num vácuo silencioso, quebrado apenas pelo zumbido elétrico do equipamento e do ar-condicionado. Era uma madrugada de agosto, chovendo granizo e ventando muito. A energia da rua oscilava, fazendo os geradores da UPA entrarem e saírem. Por volta das 3h15, o telefone do meu ramal tocou. Era o médico plantonista da Sala Vermelha, emergência. Juliano, tô te mandando um politrauma grave. Acidente de moto na Avenida Jacopêssego. O cara tá entubado, mas a pressão tá caindo rápido. Preciso de um raio-x de tórax e cervical agora para ver se tem hemorragia interna antes de tentar transferir. 2 maqueiros entraram empurrando a maca. O paciente estava péssimo. Inconsciente, pálido como cera, com o peito subindo e descendo no ritmo mecânico do respirador manual, o ambu, que a enfermeira apertava. Eles posicionaram a maca sobre a mesa do raio-x. A gente vai voltar para a emergência para preparar o desfibrilador e os drenos, disse a enfermeira, apressada. Bate a chapa rápido que a gente já vem buscar ele. Eles saíram e a porta de chumbo se fechou com aquele claque metálico e abafado. Fiquei sozinho na sala com o paciente moribundo. Fiz o posicionamento da placa sob as costas do paciente. O cheiro de asfalto molhado, sangue e iodo impregnava o ar frio. O homem não se mexia. Fui para trás do biombo de vidro plumbífero, o vidro com chumbo que protege o técnico. O paciente ficava a uns 3 metros de mim, visível através do vidro. Ajustei a dosagem no painel digital, pedi silêncio por puro hábito e apertei o botão de disparo. Bzzzzz-clac. A máquina disparou. Imediatamente, a imagem digital começou a carregar no meu monitor de alta resolução. O contraste do osso branco contra o fundo preto foi aparecendo. O tórax estava destruído. Costelas fraturadas, pulmão colapsado. Mas não foi o diagnóstico que fez meu estômago despencar. Na imagem digitalizada, bem atrás da maca do paciente, havia um segundo esqueleto em pé. Tentei racionalizar na mesma hora. É um artefato digital. Um erro de software sobrepondo uma chapa antiga. Mas a anatomia daquela segunda figura estava errada. Os braços eram absurdamente longos, os ossos dos dedos desciam até a altura dos joelhos. E, na imagem, uma daquelas mãos ósseas estava pousada exatamente sobre o peito do paciente acidentado. Olhei por cima do monitor, através do vidro de proteção, para a sala de exames. A sala estava perfeitamente vazia. Apenas a maca, o equipamento e o paciente inconsciente. Nenhuma sombra, nenhuma pessoa. Respirei fundo, tremendo, e levei a mão ao mouse para apagar a imagem corrompida e bater outra chapa. Foi quando o monitor piscou. A imagem do raio-x não estava estática. Em uma chapa radiográfica que deveria ser uma fotografia congelada, a mão óssea da figura alta se moveu. Os dedos longos afundaram na caixa torácica do paciente, como se estivessem esmagando os pulmões por dentro.
No exato segundo em que isso aconteceu na tela, o alarme do monitor cardíaco colado ao paciente disparou na sala de exames. Linha reta. Parada cardiorrespiratória. Eu precisava abrir a porta, correr para o corredor e gritar código azul para a equipe de reanimação. Mas minhas pernas não obedeciam. As luzes fluorescentes da sala de exames começaram a piscar freneticamente. O ar-condicionado cuspiu uma névoa branca de tão gelado que ficou. E então, o som aconteceu. O paciente estava morto na maca. Não havia mais ninguém lá. Mas ouvi passos lentos, molhados, arrastando no chão de linóleo da sala. SHHH. 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 Os passos caminharam da maca até o meu biombo de vidro. Uma sombra bloqueou a luz piscante do outro lado do vidro chumbado. Tuc, tuc. Algo bateu no vidro, bem na altura do meu rosto. 2 batidas secas, feitas por algo duro como osso. O cheiro de sangue sumiu, engolido instantaneamente por um odor sufocante de flores velhas e terra molhada que invadiu minha cabine de controle fechada. A luz da sala apagou de vez, me deixando iluminado apenas pelo brilho do meu monitor. Na tela, o esqueleto alto não estava mais atrás da maca. Ele estava de frente, como se olhasse diretamente para a câmera do raio-x. Não pensei mais. Bati a mão no botão de destravamento de emergência da porta pesada, pulei por cima da minha cadeira e corri cego para o corredor, gritando pela equipe da sala vermelha. Os médicos entraram correndo na sala de raio-x com o carrinho de parada. Tentaram reanimar o rapaz por 40 minutos, sem sucesso. A sala estava com a temperatura normal. As luzes não piscavam mais. Quando o médico-chefe veio até a minha mesa para ver a imagem do trauma e atestar a causa da morte, a tela estava preta. O sistema havia corrompido o arquivo. Fui para casa naquela manhã e pedi exoneração do cargo na semana seguinte. Hoje trabalho num laboratório de exames de rotina que só funciona das 8 da manhã às 5 da tarde. As pessoas acham que a morte é um evento rápido, um instante onde o coração para. Mas quem trabalha no escuro da emergência sabe, às vezes, ela entra andando na sala, e tem a paciência de esperar o momento exato de puxar o fio. Meu nome é André Lima, tenho 31 anos e sou enfermeiro há 8 anos na UPA 24 horas do bairro Barreiro, em Belo Horizonte. Era 17 de setembro de 2024. Uma terça-feira eram exatamente 2h29 da manhã quando a porta automática de vidro abriu sozinha. O sensor apitou 2 vezes, mas ninguém cruzou a entrada. Só entrou um ar gelado, carregado de umidade e um cheiro estranho, terra molhada misturada com aquele odor de hospital velho, como gás esquecida no fundo de uma gaveta. O termômetro digital na parede marcava 21 graus Celsius. Normal. Mesmo assim, senti um arrepio subir pela coluna como se alguém tivesse soprado na minha nuca. Às 2h47 chegou ele. Um homem de uns 42 anos, jaqueta jeans encharcada, barba por fazer, cabelo escuro grudado na testa. Sem acompanhante. Sem documentos além de um cartão do SUS amassado com o nome Roberto Ferreira Santos. Eu cadastrei rápido. Pressão 9/6, saturação 87%, temperatura 35,7 graus Celsius. Ele tremia, mas não era só de frio. Os olhos eram fundos. Olhava para mim, mas parecia enxergar algo muito além, como se eu fosse transparente. Enfermeiro, eu sinto que meu peito está vazio, murmurou ele, a voz rouca, como se tivesse corrido quilômetros antes de chegar. Como se o coração tivesse saído e deixado um buraco. Adra. Camila pediu ECG imediato. Eu empurrei o carrinho para a sala 4. Enquanto colava os eletrodos no peito dele, Roberto segurou meu pulso com força. A mão dele estava molhada e gelada, como se tivesse ficado horas debaixo da chuva. Você já viu alguém morrer aqui esperando transferência, né? Perguntou, sem piscar uma vez. Eu hesitei. Claro que já vi. Todo mundo que trabalha em UPA já viu. Mas não respondi. Ele sorriu de canto, um sorriso torto que não chegava aos olhos. Eu também. 4 vezes. A última, fui eu. O ECG saiu perfeito. Ritmo sinusal,
sem nenhuma alteração. Camila mandou soro e analgésico. Eu saí da sala com as mãos suando frio. Voltei para o posto e olhei a tela do sistema. O cadastro dele tinha desaparecido completamente. Nome, horário de entrada, tudo. Chamei a atendente da triagem pelo interfone. Ela jurou que tinha registrado 8 minutos antes. O cartão do SUS que eu enfiei no bolso do jaleco estava em branco. Só um quadrado branco, sem nome, sem foto, sem nada. Foi aí que o barulho começou. Um choro fino de criança. Baixinho, mas constante. Vinha do corredor dos banheiros, no fundo. Dona Lourdes parou o pano no chão e me encarou, o rosto pálido sob a luz fluorescente. Você ouviu, né, André? Eu ouvi. Fui até o corredor. O banheiro feminino estava trancado por dentro. Bati 3 vezes. O choro parou de repente, como se alguém tivesse tapado a boca da criança. Quando voltei, Dona Lourdes estava tremendo. É a Sofia, sussurrou ela. A menina de 2022. Morreu aqui na sala de espera, esperando vaga na pediatria. Meningite. A mãe saiu correndo para buscar o remédio na farmácia 24 horas e quando voltou, a criança já estava dura na cadeira. Desde então, quando chove assim, ela aparece. Ninguém fala alto, mas todo mundo que faz noite sabe. Eu forcei um sorriso nervoso. Cansaço da madrugada, pensei. Mas o choro voltou. Agora mais próximo. Vinha da sala de espera. Olhei para os pacientes. O senhor de falta de ar dormia. A universitária mexia no celular. Os 2 rapazes roncavam. Só a avó com o neto estava acordada, olhando para o nada. O menino de 4 anos, no colo dela, tinha os olhos bem abertos. Não piscava. E sorria. Um sorriso pequeno, mas errado. Eu me aproximei devagar. Toquei o braço da avó. Gelado como mármore. Dona, o menino tá bem? Ela virou o rosto bem devagar. Os olhos dela eram iguais aos de Roberto da sala 4. Vazios. Sem fundo. Ele tá esperando a transferência dele, disse ela, com uma voz que parecia ecoar de longe. Todos nós estamos esperando. O menino deu um risinho baixo. Os dentinhos pareciam antigos, como se não fossem dele. Voltei correndo para o posto. Adrá. Camila tinha sumido. A porta da sala 4 estava escancarada. Entrei. A maca vazia. Os eletrodos balançando no ar, como se alguém tivesse se levantado de repente. No lençol descartável, uma poça d'água limpa. Não era suor. Era água da chuva, com cheiro de asfalto molhado e desinfetante vencido. O monitor cardíaco ligou sozinho. Bip, bip, bip. Depois ficou lento, depois linha reta. Bip. Corri para o corredor. As luzes fluorescentes começaram a apagar uma por uma, como se alguém estivesse caminhando na minha direção e desligando atrás de si. Seu Milton, o segurança, estava parado no meio do corredor, de costas para mim, tremendo. Milton. Ele virou. O rosto não era mais o dele. Era o de Roberto. Mesma jaqueta jeans. Mesma expressão morta. A vaga nunca chega, André, disse ele, com a voz rouca do paciente. A gente fica aqui. Pra sempre. Você também vai ficar. Eu recuei até bater na parede fria. Senti algo pequeno e gelado tocar minha nuca. Virei devagar. Era a menina. Uns 5 anos, camisola hospitalar rosa desbotada e suja de manchas antigas, cabelo molhado colado no rosto pálido. Ela estendeu a mãozinha. As unhas estavam roxas. O choro dela agora estava dentro da minha cabeça, alto, ecoando como se viesse de todas as paredes. Eu corri para a porta de saída. A automática não abriu. Bati com os punhos. Do lado de fora, a Avenida Amazonas estava parada. Carros com faróis ligados, limpadores de para-brisa funcionando, mas ninguém se movia. Como se o mundo inteiro tivesse congelado. Olhei para trás.
Todos os pacientes da sala de espera estavam em pé. 5 pessoas. 5 pares de olhos sem vida. A avó segurava o menino que não piscava. Roberto estava no fundo, sorrindo. E atrás deles, no escuro do corredor, mais silhuetas. Muitas. Pacientes que eu nunca tinha visto. Alguns com marcas de tiro no peito. Outros ainda com soro pendurado no braço. Todos em silêncio, esperando. A menina segurou minha mão. A pele dela era fria e úmida como borracha deixada na geladeira. Agora é sua vez de esperar, tio. O relógio grande na parede marcou 3h33. E parou. Os ponteiros travaram como se o tempo tivesse desistido. Eu não sei como saí. Só lembro de gritar até minha garganta sangrar. Quando abri os olhos, estava sentado na calçada do lado de fora, debaixo da marquise. A chuva tinha parado. Eram 6h55 da manhã. O sol já aparecia fraco entre as nuvens. A UPA estava normal. Luzes acesas. Seu Milton tomando café na guarita. Dona Lourdes varrendo o corredor. Adrá. Camila digitando laudos como se nada tivesse acontecido. Ninguém lembrava de nada. Nem de Roberto. Nem da avó e do neto. Nem do choro. Mas no bolso interno do meu jaleco tinha um cartão do SUS. Em branco. Só que agora tinha um nome escrito em letra infantil, tremida, como se uma criança tivesse rabiscado com caneta. André Lima. E embaixo, em letra de adulto, firme, esperando a vez. Eu ainda trabalho lá. Mas nunca mais faço plantão sozinho. E toda vez que chove forte à noite em Belo Horizonte, eu ouço choro. Baixinho. Vindo do banheiro feminino.